A gente recebe hoje aqui no estúdio do SBT News a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, para conversar com a gente sobre vários temas. A gente vai falar sobre a participação da mulher na política, a questão dos casos de feminicídio no país e quais são os canais que se tem disponíveis para procurar ajuda, também os casos de escalpelamento. Você sabe o que é, sabe como pedir socorro e que tem um grupo de trabalho, inclusive, trabalhando sobre isso. A gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora com a ministra Cristiane Brito. Ministra, muito obrigada por vir aqui ao SBT News conversar com a gente sobre esses temas, num dia bem específico, inclusive, porque nesta terça-feira começa oficialmente a campanha eleitoral e o registro de candidaturas, o prazo final nesta segunda. Quando a gente olha o volume de registro de candidaturas femininas, fica muito claro que os partidos cumprem meramente as cotas. Aqueles 30% das cotas obrigatórios de candidaturas femininas. O que é que dá para fazer? Como é que vocês trabalham para tentar mudar isso? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rosê. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é o prazo final, né, dos registros de candidatura. Amanhã é a hora de colocar a campanha na rua. E, infelizmente, é essa ainda a nossa realidade, né? Subrepresentação feminina na política. Mas é preciso uma mudança comportamental. E aí passa por envolver a sociedade, conscientizar que a gente precisa de mulheres em todos os espaços de poder. E, para isso, o governo federal entende que é papel também do Estado estimular essa mulher a se interessar por política ou chegar até aquela mulher que já tem vocação, mas ela não tem as mesmas ferramentas que um homem tem. Eu estou falando isso porque todos sabem que os partidos políticos investem muito mais nas candidaturas masculinas. Quando você vê o ranking de investimento financeiro nas candidaturas masculinas, é muito superior às das mulheres, né? Então, eu acredito, primeiro de tudo, que é a mudança comportamental. As legislações estão se aperfeiçoando, o TSE também, a cada eleição, as resoluções estão ficando mais rigorosas para garantir a participação feminina. A lei de violência política aprovada no ano passado é um grande avanço, porque, por exemplo, candidatura fictícia, vulgarmente chamada de candidatura laranja, é um tipo de violência política contra a mulher. Então, para isso, a gente vem trabalhando em capacitar, orientar, a dar mais ferramenta a essa mulher que colocou o seu nome à disposição nesse pleito de 2022. Nós lançamos um curso chamado Mais Mulheres na Política, Eleições 2022. Lá essa mulher vai ter uma preparação de planejamento de campanha, propaganda eleitoral, marketing político. Ela vai ter todas as ferramentas, prestação de conta até o final da eleição. A gente quer que essa mulher consiga chegar lá e tenha mais paridade de armas. Mas aí o recado também é para aquela mulher que não quer ser candidata, mas ela acredita e ela quer que mais mulheres alcancem, né, esse ambiente político. Essa mulher também pode se engajar numa candidatura feminina. Então, esse curso é para as mulheres candidatas, mas para quem também quer fazer esse curso. Olha, eu queria muito aproveitar essa sua audiência para pedir que entre no nosso site, gov.br/MDH, e acesse lá. É uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. É um curso maravilhoso com os melhores profissionais. Chama muita atenção os números, né, ministra? Eu destaquei aqui, eu separei para mim alguns números, que, por exemplo, de acordo com o IBGE, as mulheres representam 51,13% da população brasileira. Os dados do TSE mostram que elas são mais de 53% do eleitorado. Só que quando a gente olha os cargos eletivos, elas só ocupam 15% desses cargos. E aí se esbarra nisso. E mesmo quando vem uma candidatura, não tem essa... Porque não adianta só ter a candidatura e não ser competitiva, não ter força competitiva para essa candidatura. É por isso que a gente fala de subrepresentação feminina. Nós somos mais de 50% do eleitorado, mas nós não estamos sendo representadas no parlamento. Quando a senhora fala sobre a questão da violência política, que tem o caso das candidaturas laranja, né, que vem se combatendo, aí vem, por exemplo, a questão dos recursos, com uma norma mais rigorosa de que sim, os recursos também têm que ser investidos na mesma proporção das cotas para essas candidaturas femininas. Isso é um ponto. Mas não é só essa situação de candidatura laranja. O que é que vocês identificam mais, tipo de violência política contra a mulher, até para que as mulheres tenham consciência disso? Porque com certeza tem situação que elas nem sabem que estão sendo vítimas dessa violência política. Exatamente. Daí a importância desse momento de campanha eleitoral, essa mulher se conscientizar. Por exemplo, as mulheres, estatisticamente,
quando se fala de alvo de candidato por fake news, mulher é campeã. Então, Sério? por isso que nessa lei veio prevendo expressamente fake news em relação à mulher. E aí usam as piores críticas possíveis para essa mulher, né? As piores ofensas, né? Ataca a mulher na questão da sexualidade, na roupa, na aparência. E são fatores que fazem com que essa mulher desista, né, dessa caminhada. Então é importante falar isso. Mas também tem ameaça mesmo, ameaça de morte, ameaça física, ameaçam as famílias dessas candidatas. Isso é muito real. Na verdade, isso sempre aconteceu, Rosinha, mas parece que não se divulgava isso. Então, a lei, essa proposta foi de 2013, só agora a gente conseguiu aprovar, ela veio num momento muito oportuno, já que as mulheres estão se interessando mais, mas também estão sendo mais agredidas. Em 2020, a gente viu isso nas eleições municipais. Teve um caso da prefeita de Cachoeira, no meu estado, na Bahia, que eu fui lá pessoalmente ver o que estava acontecendo. A mulher, desde a campanha, ela começou a ser ameaçada de morte. Quando ela continuou, mandaram um recado para ela que pessoas da equipe dela começariam a morrer. E ela perdeu 2 pessoas durante a campanha. E ela foi eleita, era uma ex-feirante, uma história linda, ela foi eleita e continuou recebendo ameaça de morte. Então, veja, em pleno 2021, isso aconteceu no ano passado. A gente precisa conscientizar, mas essa mulher precisa saber que o Estado está aqui para protegê-la. Nós temos, desde 2020, um canal dentro do 180, que é o nosso canal de denúncias, um atendimento específico para a violência política contra a mulher. Salvo engano, não tem nenhum outro país do mundo que durante as eleições recebe esse tipo de denúncia e encaminha imediatamente para o Ministério Público Eleitoral. Então eu vou pedir para a senhora reforçar esse canal aí, justamente para poder a gente reforçar esse tipo de orientação mesmo. Sim, no Ligue 180, que funciona inclusive por WhatsApp, pelo Telegram, você pode denunciar algum tipo de violência política que você está sofrendo, ou também um terceiro, lembrando que é garantido o anonimato. E quando a gente fala de violência política, também existe a violência política simbólica, né? Quando aquela mulher dentro do ambiente partidário, ela não tem vez, ela não consegue participar das reuniões de diretório, ela não está nas instâncias de poder do partido político. Quem tem a chave do cofre, não adianta você ter 30%, né, do recurso financeiro. Quem é que controla e comanda esses 30%? Não é a mulher. Raramente você vai ver um diretório nacional sendo comandado, a tesouraria desse diretório sendo comandada por uma mulher. Então, são eles que determinam os critérios para a distribuição desse recurso. Então, eu digo que enquanto a mulher também não tiver a chave do cofre, ainda vamos caminhar em passos lentos. Mas a violência simbólica, eu gosto muito de citar um exemplo de que até 2014 não existia banheiro feminino no plenário do Senado Federal. É uma forma de dizer, mulher, esse ambiente não é para você. São os pequenos símbolos que viram, né? Que se transformam em grandes observações para ver a necessidade de mudança. Ministra, daqui a pouquinho, a senhora estava falando, a gente passa essa tarja com o número de WhatsApp, Telegram, para as pessoas irem anotando nesse 180 também, como falar que é um serviço que é 24 horas por dia, inclusive esse serviço do 180, mas é um serviço que também atende, eu vou até mudar um pouco a pauta, mas ainda nessa questão específica da mulher e outro tipo de violência, que é a questão do atendimento mesmo, a agressão contra a mulher, os casos de feminicídio, tudo isso pode ser denunciado. Qualquer tipo de violência contra a mulher. É um canal que funciona 24 horas por dia, domingos e feriados. Ele funciona... É importante que a mulher saiba que quem vai atender é uma pessoa que passa por uma qualificação, uma capacitação para prestar um acolhimento, uma escuta qualificada, como a gente fala. E um terceiro também pode fazer essa denúncia. Muitas mulheres também ligam, não para denunciar, mas para... Ela começa a perceber que ela está no ciclo da violência, que ela está entrando no ciclo da violência, e ela tem dúvida se aquele tipo de agressão é ou não violência doméstica e familiar. Então, o 180 também passa para ela um mapa da rede mais próxima dela, onde tem Casa da Mulher Brasileira, onde tem um centro de referência. E é importante que se diga que essa informação sobre o 180, que toda a sociedade se envolva, é importante que se diga que essa informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. Aí eu queria falar com a senhora especificamente sobre essa questão dos casos de violência contra a mulher, até porque a gente está no mês de agosto, agosto lilás, que é todo um trabalho feito
para esse enfrentamento, esse combate, essa prevenção ao feminicídio. Eu queria saber o que é a campanha de vocês especificamente neste ano, se a senhora, quais são os dados mais atualizados, se a senhora tem algum aí de memória. Eu anotei alguns aqui, mas para a gente ir trocando umas informações sobre isso. Bem, o Agosto Lilás a gente chama porque é o mês que a gente celebra o aniversário da Lei Maria da Penha, que agora, dia 7 de agosto, completou 16 anos. É uma lei que nos dá muito orgulho, uma das melhores leis do mundo sobre esse tema. É uma lei completa, que sofreu algumas alterações nos últimos anos, mas para aperfeiçoar, na verdade. E no Agosto Lilás a gente quer, esse ano, conscientizar a sociedade para que ela venha fazer parte, a gente chama de uma rede informal. Eu não estou falando que aquela rede oficial que é a saúde, que é a assistência social. Eu estou falando da rede informal, estou falando das instituições, eu estou falando da família, eu estou falando dos colegas de trabalho. É um despertar para a sociedade que precisa ficar atenta aos sinais. Muitas mulheres estão ao nosso lado, sofrendo algum tipo de violência, mas a gente não percebe. Então, é um despertar para observar os sinais. A mulher não chega ao feminicídio do dia para a noite. É um ciclo da violência. Então, muitas mulheres se isolam dos amigos, da família, porque a primeira coisa que o agressor quer é isolar daquele ciclo, para que ela não possa denunciar ou para que ninguém perceba. Então, é o envolvimento da sociedade. A gente fala que aquele jargão de quem briga de marido e mulher não se mete a colher ficou para trás. A gente diz que quem briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher. A gente tem uma campanha, que é a Alô Vizinho, que incentiva o que a gente chama de vigilância solidária. Então, a campanha do Agosto Lilás esse ano é isso. Olha, observe os sinais, esses são os nossos canais de denúncia, não hesite, denuncie. Quais são, assim, por exemplo, a senhora está dizendo esse alô vizinho, por exemplo. Que tipo de orientação vocês dão para um vizinho? O que é que eu, vizinha, tenho que ficar atenta? Porque a gente precisa receber essa orientação também, porque às vezes é isso, o sinal está lá, mas se eu não souber identificar, eu não vou ter como socorrer essa pessoa. O alô vizinho, por exemplo, a gente envolve as administradoras de condomínios para fixar cartazes dentro do elevador. A gente também coloca à disposição dos síndicos uma orientação básica sobre os canais de denúncia, mas sobre os sinais. Então, falando sobre os sinais, a gente fala para que fiquem atentos a um pedido de socorro inusitado, a gritos, a pedido de socorro mesmo, ou então você observar aquela vizinha que ela aparece com algumas manchas, sinais visíveis de violência, ou que ela mudou de comportamento, ou que ela se isolou. E aí eu vou dar um exemplo. Lá em Chapecó, logo no início da pandemia, quando a gente lançou o Alô Vizinho, uma mulher, ela estava literalmente para morrer, para ser vítima de um feminicídio, e ela correu para o banheiro, e ela pegou a toalha branca e ela escreveu um pedido de socorro e colocou o número do apartamento. Ela jogou essa toalha pela janela, e um vizinho atento, já exercendo literalmente a vigilância solidária, chamou 190 e essa mulher foi resgatada desse agressor. Então, é a maior prova que essa vigilância solidária dá certo. E cada vez mais a sociedade está se despertando para essa responsabilidade. Eu digo que acabar com a violência contra a mulher não é um desafio só do governo federal, do município, do governo estadual. É também da sociedade. Passa principalmente pela família, a forma como a gente tem educado os nossos meninos, não é verdade? Então, eu sou mãe de um menino, eu sei da minha responsabilidade. A gente educar as nossas crianças, ensinando que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas são iguais em direitos e deveres. Falar sobre a Lei Maria da Penha dentro de casa, dentro das escolas, é nisso que a gente tem trabalhado. Passa, inclusive, por indicar desde o tom de uma conversa, né? Exato. Que às vezes a gente pensa que tá só orientando que a lei é isso ou é aquilo, mas até que, olha, não aumenta o tom. Por que tá... E às vezes parece realmente coisas tão pequenas, né, ministra? É tão sutil. Tão sutil, mas é bem isso. É tão sutil que às vezes quando a gente fala sobre violência doméstica e familiar, ou a violência contra a mulher, o assédio sexual e moral dentro das empresas, que é uma parceria que a gente tem no Salve a Mulher, muitos homens, eles se surpreendem. Poxa, eu não sabia que isso é um tipo de violência. Muitas mulheres hoje não sabem que a violência psicológica, desde o ano passado, passou a ser crime. E quem está nos assistindo sabe que, às vezes, uma palavra, uma frase, um gesto, dói mais do que um tapa na cara. Muitas mulheres sofrem traumas para o resto da vida por conta da violência psicológica. Eu tenho alguns dados aqui, ministra, que são da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que registrou no primeiro semestre deste ano
mais de 31 mil denúncias, 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. O que seriam essas violações especificamente? Assim? Pois, por exemplo, a mulher liga e é registrado como violência doméstica. Mas dentro daquela violência doméstica tem vários outros tipos de violação. Por exemplo, tem um filho que está ali também sofrendo a violência, é uma mulher que é uma idosa, então são uma série de violações que a gente acaba também computando para ter um dado real e um cenário da violência no Brasil. Esse número, Rosiane, ele caiu, mas no auge da pandemia ele foi muito mais alto porque a gente expandiu os nossos canais de denúncia, né, que não existia pelo WhatsApp, pelo Telegram. A gente expandiu justamente pensando naquela mulher que estava convivendo quase que 24 horas com seu agressor e não tinha como pegar um telefone e pedir socorro. Né? Então, com a expansão, realmente o número de subnotificação que a gente chama reduziu. Mas era isso que a gente queria. A gente quer que as mulheres denunciem. Por isso é importante a gente incentivar e sensibilizar a sociedade sobre a informação dos nossos canais de denúncia. Mas uma notícia que eu trago é que a gente chegou muito cedo, a gente se antecipou quando veio a pandemia. A gente expandiu os canais de denúncia, a gente fez campanhas como, por exemplo, o Alô Vizinho, e a gente lançou um Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E, felizmente, o Brasil, em descompasso com outros países do mundo, o feminicídio começou a cair desde o ano passado. Ainda assim, o número é muito alto, né, ministra? Que outros dados que eu tenho, que é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostra que o número de casos de feminicídios no país, né, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas, ou seja, isso dá 3 feminicídios por dia. Exatamente. Ainda é um dado. E é um trabalho a médio e longo prazo. Né? Então, passa pela gente capacitar a segurança pública, os agentes. Não adianta a mulher procurar uma delegacia e não ter um acolhimento, não ter uma escuta qualificada, ela desiste de denunciar. Onde é que está o principal gargalo hoje, hein? Hoje eu digo que nós temos um número muito reduzido de delegacias especializadas. Então, é por isso que a gente lançou o NUIAN, que é um núcleo de atendimento, como se fosse uma delegacia especializada dentro de uma delegacia comum. A gente chama de NUIAN. Lá a mulher vai ser atendida por um agente que passou por uma capacitação, que vai saber atender de forma humanizada aquela mulher. Ela tem assistência social, ela tem um psicólogo e ela tem assistência jurídica naquele momento. E isso evita que ela sofra revitimização, repetindo várias vezes a mesma história. Então, a gente entende que colocar essa rede à disposição dessa mulher o mais rápido possível pode ser a grande saída. E também capacitar essa rede que já existe. Muitas mulheres não conhecem a rede, mas também muitas mulheres não confiam nessa rede. Mas a gente está conseguindo avançar nisso. Por conta do plano, nós estamos envolvendo todos os tribunais de justiça, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, a gente formou um grande exército que vários órgãos estavam trabalhando de forma isolada. Então, quando a gente concentrou, envolvendo também outros ministérios, como a saúde, a educação, a gente entende que isso a longo prazo vai trazer um bom resultado. E os frutos a gente já está começando a colher com a redução de feminicídio. Isso passa, ministra, tal qual na hora que a gente estava falando da questão de política, né, de mais mulheres na política, falta de recursos, quer dizer, muito dos casos de violência doméstica, a gente vê que ainda tem uma raiz ligada a essa questão econômica. As mulheres Sim. que terminam suportando, tolerando todo tipo de agressão porque não conseguem ter essa independência. Exatamente. Então, essa mulher que está no ciclo da violência, ela não sai porque ela depende economicamente do agressor. Então ela pensa primeiro na comida que vai ser colocada na mesa para os seus filhos. E aí ela começa a fechar os olhos que aquela violência está se agravando, está ficando mais frequente e ela acaba sendo vítima de um feminicídio. Nós temos muitos exemplos e é por isso que a gente fala que a qualificação e a capacitação, a autonomia econômica das mulheres é a grande porta de saída para essa mulher e é uma grande solução para a redução do feminicídio. Durante a pandemia, quando a gente viu que os números estavam aumentando, a gente se preocupou porque as mulheres foram as mais afetadas quando se falou de desemprego. E aí aquela mulher que já estava no ciclo da violência, quando ela perdeu o emprego, ela ficou muito mais vulnerável. E tem um caso, Rosiane, que me chamou muita atenção. Na época eu era secretária nacional de política para as mulheres. Foi no Rio Grande do Norte. Uma mulher que era vítima já de violência doméstica e familiar, ela apanhava todo mês. Depois ela começou a apanhar toda semana. Depois ela começou a apanhar
mais de uma vez por semana. E uma vizinha, daí a Vigilância Solidária, percebeu que ela ouvia gritos, pedidos de socorro, e ela percebeu que a situação estava se agravando. E ela procurou essa mulher. E ela falou, olha, vizinha, não adianta negar, eu sei que você está passando por uma situação de violência, eu estou preocupada com você, deixe esse homem. E ela falou, não posso porque eu dependo financeiramente dele, eu não tenho como sustentar meu filho. Ela falou, olha, mas está se agravando, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um banquinho do outro lado do muro e vou estar aqui com o dinheiro da sua passagem. Se você vê que você está literalmente com sua vida sendo ameaçada, não esqueça do banquinho e que eu estou aqui do outro lado com o dinheiro na mão para você. E infelizmente chegou esse dia. Esse homem estava para assassiná-la, né? Ela ia ser ali a vítima de feminicídio naquele momento, e ela lembrou do banquinho. E quando ela foi para o muro e olhou para o banquinho que estava lá, quando ela estava pulando, uma criança de menos de 3 anos falou, mamãe, e eu? E ela desistiu. Desistiu porque ela pensou no filho e porque ela dependia economicamente daquele agressor. Infelizmente, poucas semanas depois, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Essa vizinha que chamou a polícia e conseguiu salvá-la a tempo. E ela é um grande exemplo de que, por depender economicamente do agressor, ela poderia ter perdido a vida e deixar aquela criança órfã. Eu vou reforçar aqui os números, ministra, isso é muito importante. Tem o 180, o Disque 180, vou pedir para colocar na telinha embaixo aqui, quem estiver acompanhando a gente, tem a tarja passando esse número também, mas tanto para o Telegram como para o WhatsApp, o número é 61 99 656 5008. Então, 61 99 656 5008. Uma dica que eu dou, Rosinha, é que as mulheres que estão nos assistindo, salva esse número. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar usar, né? Então, salva esse número com outro nome, não coloca que é 180, coloca um nome emblemático que você possa se recordar, nome de uma pessoa, nome de alguma coisa, para que o agressor, que tem agressor que, né, que verifica o celular da sua companheira, da sua namorada. Aliás, é preciso que se diga que as meninas, as adolescentes estão sendo vítimas bem precocemente, né, de relacionamentos abusivos. Salva aí, de repente você precisa acionar para socorrer uma colega de trabalho ou uma vizinha, né? Então, quando você disser um oi no 180, no WhatsApp, por exemplo, vai ser uma atendente capacitada que vai estar ali preparada para te socorrer. Ministra, eu quero aproveitar essa visita da senhora aqui no nosso estúdio para falar sobre um outro assunto que até chamou muita atenção aqui no Distrito Federal, especificamente neste fim de semana, que foi um caso de um escalpelamento de uma menina de 10 anos de idade. A gente já viu falar, por exemplo, muito caso de escalpelamento em situações de barco, principalmente no norte do país. Neste caso aqui ocorreu em Goiás e foi com uma roçadeira, quer dizer, uma situação que a princípio não estaria entre as mais comuns destes casos de escalpelamento. A senhora visitou essa vítima e neste mês de agosto também, poucas pessoas sabem, mas tem dia 28, eu anotei aqui para não esquecer, dia 28, Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento. E existe um grupo de trabalho multiministerial, como é que é esse grupo de trabalho, o que é que vocês estão fazendo? Rosinha? Também lá na Secretaria de Política para as Mulheres, quando a gente quis chegar naquela mulher ribeirinha, a gente se deparou com a mulher ribeirinha escalpelada. Para quem não sabe, o escalpelamento é quando a pessoa perde todo o couro cabeludo. E o acidente de escalpelamento na região norte, como você falou, é muito comum, principalmente em relação a crianças, a meninas. Às vezes o motor do barco não tem proteção, né? E aí pela ventania o cabelo acaba enroscando e puxa, e quando puxa vê um couro cabeludo, muitas vezes o nariz, a orelha, a sobrancelha, mulheres que ficam mutiladas para o resto da vida. E a gente se deparou com essa realidade no norte, que mulheres se isolam o resto da vida, porque quando elas saem às ruas, elas são tidas como um monstro. Fica desfigurada, né? Desfigurada, elas não conseguem exercer qualquer tipo de atividade, porque na região norte o sol muito quente, essa parte da cabeça muito sensível, elas sentem muitas dores. Tem mulheres que sobrevivem à base de morfina. Então elas se isolam, as filhas dessas mulheres sofrem bullying nas escolas. Então, foi uma realidade muito difícil para a gente. A gente falou, poxa, é possível erradicar o acidente de escalpelamento no Brasil?
É possível também chegar até aquela mulher que foi vítima do acidente e que acha que o mundo acabou, que não tem mais vida, ela foi abandonada pelo marido, pelo companheiro. Essa mulher tem um sonho de voltar a trabalhar ou de ser inserida pela primeira vez no mercado de trabalho. Então, nós levamos a proposta para o presidente, foi criado um grupo interministerial, foi assinado um decreto presidencial criando esse grupo com 9 ministérios. Nosso objetivo é fazer campanhas sobre prevenção do acidente de escalpelamento, aprimorar, aperfeiçoar essa cobertura, né, do motor dos barcos. É também, em parceria com a Marinha, intensificar a fiscalização, né, desses barqueiros que retiram a proteção. E também resgatar a dignidade dessas mulheres. Para você ter ideia, a gente tem curso de qualificação agora para essas mulheres lá no norte. Só que, para nossa surpresa, não é só no norte que existe acidente. Como foi o caso da menina aqui no interior de Goiás, ela foi vítima desse acidente por uma roçadeira. Ela estava ao lado quando a pessoa ligou o motor, ela perdeu, foi preso todo o cabelo, mas também ela chegou a ter fraturas, 3 fraturas no corpo, uma menina de 10 anos. Então, foi muito triste ver o sofrimento daquela menina, já passou, felizmente, pela cirurgia. Rapidamente ela foi socorrida, o que não acontece lá na região norte, que para você ter ideia, para socorrer uma menina dessa, ribeirinha, até chegar no hospital mais próximo, nós temos um caso de uma menina de 10 anos que durou 17 horas. Imagina a dor dessa criança até receber o primeiro socorro. Então, nos chamou a atenção esse caso, então agora no campo a gente vai intensificar. Esse caso já foi para o nosso grupo de trabalho e a gente vai começar a envolver também os trabalhadores do campo, falando sobre a prevenção, né, e sobre a conscientização de deixar essas crianças fora desse ambiente de máquinas. Esse caso, então, vai virar ali uma espécie de norte para vocês buscarem uma intensificação dessa campanha. Isso aqui foi aqui perto, no entorno de Brasília, no entorno do Distrito Federal. Imagina o que acontece, né, em regiões mais longínquas. E tem vários outros casos, né, ministra? A gente estava conversando um pouco antes aqui da entrevista sobre um caso conhecido de uma pessoa que teve o escalpelamento em elevador. Em elevador. Em elevador, quer dizer, o cabelo ficou preso. Na piscina, é muito comum piscina também. É comum. E no caso específico dessa menina, o Ministério deu algum apoio, o governo deu algum apoio específico ou não? Isso faz parte de uma campanha geral? E foi a gente está acompanhando atenção? o caso dela, né? Porque, como você falou, vai ser um lead case para a gente. A gente precisa entender o que aconteceu e a gente precisa agora acompanhar essa criança. O desejo dela foi muito interessante que eu vi. Ela quer voltar a estudar, né? Ela não sabe ainda que o cabelo nunca mais vai voltar a nascer. Então, hoje existe tecnologia, a gente tem parcerias com salões de beleza para fornecer uma peruca de cabelo natural. Pasme você, mas muitas mulheres vítimas desse acidente, o sonho é ter uma peruca de cabelo natural, porque é muito cara. Imagina isso na região norte. E a peruca com cabelo sintético, ela causa ferimentos nessa mulher escalpelada. Então, além disso, a gente está preocupado com o psicológico dessa criança. Ela está sendo muito bem assistida no hospital aqui em Brasília. Vai ter todo o amparo de cirurgia plástica, está tendo um amparo na questão psicossocial dela, mas a gente agora também está preocupado com os pais dessa criança. A mãe está muito abalada, então a gente está acompanhando de perto esse caso, para que nada falte a essa criança. Ministra Cristiane Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, muito obrigada pela sua entrevista, por vir aqui no nosso estúdio no SBT News. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada a você, até a próxima.